Boa noite, gente. Glória a Deus. Graças a Deus pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida. Bendito é o Senhor, nosso Deus, que pela sua misericórdia, amor e graça, conservou a nossa vida até aqui e até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos que render graças ao Senhor, agradecer todos os dias pelo privilégio da vida, pelo sopro de vida de nosso Deus, em cada manhã, porque vivemos mais uma noite, e em cada noite, porque vivemos mais um dia. Amém? E também o Senhor nos dá, nessa noite, o privilégio de examinarmos as Escrituras e examinarmos a nós mesmos, por se realmente estamos prontos para o encontro com o Senhor nosso Deus, se estamos prontos para dormir, se ao dormir vamos dormir o sono da morte, se vamos dormir no Senhor ou não. Se estamos com as nossas vestes brancas ou estamos com elas sujas. Glória a Deus. Então, se pudéssemos dar um nome a essa meditação que vamos fazer hoje, eu gostaria de que fosse como ter alvas minhas vestes brancas. Amém? Mas vamos falar com o nosso Deus, porque como disse o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, sem Ele nada podemos fazer. Sem o Senhor, nem mesmo louvar a Ele e fazermos a obra dEle, nós podemos sem a ajuda dEle mesmo. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que nos dê a unção e o entendimento. Senhor Deus, Deus maravilhoso, glorioso, aleluia. Vamos examinar, meu Pai, alguns versículos da Tua Palavra, e nós precisamos que o Senhor esteja conosco. A Tua Palavra diz que 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. E nós estamos, meu Pai, nos reunindo neste momento pela fé no Senhor, pela fé na Tua Palavra, Senhor, e que nós estamos unidos por essa mídia e pela fé no Senhor e na Tua Palavra. Então esteja conosco, esteja no meio de nós, falando em nossas almas, Senhor, alimentando as nossas almas pela Tua Palavra. E que estejas, meu Pai, lavando as nossas vestes brancas com a Tua Palavra, lavando as nossas vestes brancas no sangue do Cordeiro, para que na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estejamos, meu Pai, sendo encontrado com as nossas vestes brancas, alvas, mais que a neve, e sem mácula, Senhor, por mínima que seja. Graças a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor aos amados e amadas que estão também entrando ao vivo para meditarmos juntos a palavra de Deus e deixar que ela faça transformações em nossos corações segundo as necessidades de cada um. Talvez nós não possamos examinar esse tema somente numa live. Se quiser o Senhor Deus, nós examinaremos em mais versículos. Aos que eu pude ver aqui, irmã Heloísa Calone, sejas abençoada em nome de nosso Senhor Jesus. Meus amigos, Dário e Vera, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus e todos os mais que estão vendo e que verão essa live através do Facebook e através do YouTube. E seja glorificado, exaltado o Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu escolhi esse tema, nós recebemos a palavra do Senhor em maravilhosas ministrações, nessas ministrações do aniversário da nossa igreja, a Missão Evangélica Porta para o Céu, que no lugar onde está completou 26 anos, e nós fomos grandemente edificados pelas pregações. Mas, outro dia, acho que domingo, na última pregação, eu estava meditando, como nós podemos ter as nossas vestes sujas ou limpas. Como é que nós podemos ter elas alvas, como manda a palavra, ou não? Então, nós podemos examinar, e também compartilhar com aquelas almas que precisam ainda ter as suas vestes lavadas, as suas vestes limpas, para que possam estar preparados para o encontro com o Senhor naquele dia. Então, o tema no congresso foi
Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Amém? Você que ainda não conhece a palavra de Deus vai receber essa live, vai ser compartilhada e você que vai receber e ainda não tem o hábito de examinar as escrituras, não sabe manejar a sua Bíblia, e você vai procurar na sua Bíblia livro. Apesar de que você pode também procurar na internet os versículos que nós vamos examinar. Mas se você vai examinar na Bíblia livro, que é até melhor fazer isso do que na internet, você vai procurar esse livro, Eclesiastes. Eu já te dou uma dica, que ele é no Velho Testamento, porque a Bíblia é dividida em Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, você vai procurar no índice da sua Bíblia o livro de Eclesiastes. Quando você achar no índice o livro de Eclesiastes, você vai achar o número da página. Essa página é onde você vai achar o capítulo 1 do versículo de Eclesiastes. E você verá abaixo do nome do livro, no primeiro parágrafo, você vai ver um número grande, que significa o número do capítulo. E em cada parágrafo você vai achar númerozinhos pequenos, que são os números dos versículos. Então você achando o capítulo 1, o livro de Eclesiastes, na primeira página que está no índice, você vai até o capítulo 9. Então você vai, por esses números grandes, você vai achar o número do capítulo. E você achando o capítulo 9, você vai até o versículo 7. Nós vamos ler primeiro o versículo 7, depois nós vamos ler o versículo 8. Amém? Graças a Deus. Eu não estou podendo fazer louvores, porque eu tive problema com o Facebook, com esse negócio de direitos autorais. E então mas você procura. Eu costumava fazer um louvor enquanto os novatos na busca da palavra procuravam achar os versículos. Agora nós temos que entrar mais direto. Mas como as lives ficam gravadas tanto no Facebook como no YouTube, você pode depois reexaminar e procurar com calma e achar as passagens bíblicas. Então vamos ver aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 e 8. Amém? Graças a Deus. E para você que já tem a habilidade de procurar na internet, certamente você já achou, né? Então vamos examinar. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Ora, esta palavra é dirigida aos salvos. Esta palavra é dirigida àqueles que já tinham conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e viviam no temor a Deus. E esta palavra ainda é dirigida aos salvos. Mas ela serve também para os não salvos. Ora, se aos salvos Deus manda através da sua palavra que nós em todo o tempo tenhamos alvas as nossas roupas, isto é, as nossas vestes, então para você ser salvo, para você receber a salvação e permanecer na posse dela, é isso também que você deve fazer. Você que ainda não é salvo, não recebeu e não confessou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem que fazer isso para que sejam alvas as tuas vestes, para que as tuas vestes sejam lavadas. Ora, mas por que as nossas vestes têm que ser lavadas? Ora, porque as nossas vestes, nós já nascemos com elas sujas, porque fomos herdeiros do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Mas como que nós podemos ter alvas as nossas vestes? Ora, a palavra mesma nos diz como é que nós podemos ter as nossas vestes alva. No livro de João, para você que ainda não conhece a palavra, o livro de João, o Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, é o quarto Evangelho
do Novo Testamento. Então, no livro de João, no capítulo 15, versículos 3 a 11, nós vamos ler os versículos, 3 a 11 não, no versículo 3, está escrito: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, este é um meio pelo qual Deus nos lava e lava as nossas vestes. O que são as nossas vestes, segundo a palavra de Eclesiastes? As nossas vestes é a nossa mente, é a nossa alma. Então nós temos que ter limpa em todo o tempo a nossa mente. A palavra diz que aquele que não tem a mente de Cristo, que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que ter a nossa alma, a nossa mente limpa em todo o tempo. Mas para termos limpa, nós temos que ter ela lavada. Como ser lavada? Quando o Senhor Jesus começou a lavar os pés dos apóstolos, na noite em que ele foi traído, quando ele também instituiu a ceia do Senhor, então ele foi lavar os pés dos apóstolos, e o apóstolo Pedro não queria que o Senhor Jesus lavasse os pés dele. Ele sabia que ele não era digno disso, mas ali estava se manifestando a graça do Senhor para com eles, que o próprio Senhor estava lavando os pés dos pecadores, o justo lavando os pés dos que estavam ainda na carne, estavam sendo lavados. Aí Pedro não queria que o Senhor lavasse os pés dele. Ele falou: de modo nenhum me lavareis os meus pés, eu é que tenho que lavar os teus pés. O Senhor Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí ele: então pode lavar a cabeça, lava as mãos, lava isso, lava aquilo. O Senhor Jesus disse: não, Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós estamos limpos se nós aceitamos a palavra, se nós deixamos a palavra penetrar em nossos corações e nós deixamos a palavra fazer transformações no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver. Então a palavra vai nos lavando, nós vamos sendo limpos pela palavra, se nós aceitamos a palavra e vamos deixando ela transformar o nosso modo de vida, vamos deixando as impiedades, tudo aquilo que a palavra nos ensina que é pecado, que a nossa consciência condena como pecado, nós vamos deixando, então nós vamos sendo limpos, lavados pela palavra. Amém? E também, como é que nós vamos ser lavados pela palavra também? Nós vamos sendo lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos de 9 a 11: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, à medida que nós nos deixamos lavar pela palavra, nós também vamos ser lavados, nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós descemos as águas batismais, aí nós somos também lavados pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, à medida que nós vamos sendo lavados pelo sangue de Cristo e pela palavra, então as nossas vestes brancas vão sendo limpas, e elas têm que estar limpas no momento em que fecharmos os olhos para descer à sepultura, ou se porventura soar as trombetas, anunciando a volta do Senhor, as nossas vestes têm que estar alvas. Então a palavra nos diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8,
que as nossas vestes têm que estar alvas em todo o tempo, não só no momento da nossa morte, apesar de que muitas pessoas se convertem no momento, já no leito de morte, mas mais gostoso é você desfrutar da graça de Deus muito antes do momento de partir, porque se nós deixamos a palavra de Deus, o sangue de Cristo nos lavar, enquanto estamos nessa vestidura de carne, não no momento de partir, nós já deixamos o reino de Deus entrar de nós e nós nos livramos de muito sofrimento. Mesmo sendo lavados, nós passamos sofrimento nessa terra dos viventes, mas e sem sermos lavados mais ainda, e corremos o risco de partir sem a salvação se nós não temos as nossas vestes alvas em todo o tempo, como nos manda a palavra em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo aqui é a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, que esteja em nós em todo o tempo. Muita gente acha que vai ser salvo só quem fala em línguas. Ora, e eu acho que nem todos os que falam em línguas vão ser salvos, porque muitos falam em línguas, mas não têm o temor a Deus. Mas nós devemos ser salvos do quê? Aqui na própria palavra, no livro de Coríntios, diz algumas coisas que praticam aqueles que não têm as vestes alvas, e que muitos de nós praticávamos certas coisas, as nossas vestes estavam sujas e nós estávamos com o passaporte certo para o fogo eterno. Mas, à medida que nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, e que as nossas vestes foram sendo lavadas, nós fomos nos livrando de certas coisas. Isso que nós vamos ler, nem todas essas coisas nós praticávamos, mas há pessoas que praticavam e que praticam ainda essas coisas, e que têm que se deixar lavar pela palavra e pelo sangue de Cristo, para que sejam alvas as tuas vestes. Senão, se você morrer sem estar alvas as tuas vestes, praticando essas coisas, você não herdará o reino dos céus. Pelo contrário, você herdará o juízo eterno num fogo que nunca extingue. Então aqui, voltando a ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdaram o reino de Deus? Os injustos aqui, em princípio, são as pessoas que não foram justificadas perante a Deus. E quem é que são justificados? Nós que somos salvos? Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos e perfeitos. Em princípio, nós somos justos porque em aceitar, reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que o sacrifício dele foi suficiente para nos justificar perante o Pai, então nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos justificados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados pelo poder do nome, também pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para nós continuarmos nessa justiça com a qual o Senhor Jesus Cristo nos justificou, nós temos que parar de praticar as injustiças que nós praticamos. As injustiças que você pratica, a desonestidade, todo tipo de maldade com o outro, com os outros, com o próximo, você tem que deixar de praticar. Senão a justificação com a qual o Senhor Jesus te justificou, você não vai permanecer justo. E a palavra diz que os justos têm o nome escrito no livro da vida. Mas nós temos o nome escrito no livro da vida se nós deixarmos de praticar qualquer tipo de injustiça com o próximo. Nós vamos permanecer com as nossas vestes brancas para nos apresentá-las alvos mais que a neve na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós deixarmos de praticar a injustiça. E a palavra ainda diz no versículo seguinte: não erreis.
quer dizer, não erreis, quer dizer, não pequeis, não caiam em tentações, não caiam em tentações os devassos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia! Bendito ao Senhor. O que são os devassos? Vamos ver aqui no Google, no nosso dicionário Google. Devassos é o plural de devasso. Então, o que são devassos? É o mesmo que carnais. Carnais são as pessoas que não vivem, não buscam uma vida espiritual, que praticam tudo que a nossa natureza carnal quer praticar, que não se alinham o seu estilo de vida pela palavra de Deus, mas sim pelo mundo, pela vontade da nossa natureza humana, e não pela natureza espiritual de Deus que há em nós. Então, os devassos são os concupiscentes. Quem são os concupiscentes? Os que obedecem à vontade da nossa natureza carnal, de fazer o que desagrada a Deus, de pecar, de cometer pecado, de se satisfazer no pecado, de se agradar de viver no pecado, de praticar pecado. Os eróticos, aqui a definição de devasso também diz os eróticos. Que são os eróticos? Os sensuais, as pessoas que se entregam à sensualidade. A sensualidade no pensamento, a sensualidade, não a sensualidade entre marido e mulher, entre cônjuge, não, a sensualidade aberta, as pessoas são sensuais para quem quiser desfrutar da sensualidade delas, seja no pensamento, seja no modo de vestir, a sensualidade no olhar, que de repente a pessoa casada olha para outra e procura atrair com olhares de sensualidade. Isso aí é devassidão, isso é concupiscência da carne. Os eróticos, a maneira sensual de vestir, aquela roupa colada que parece que a pessoa foi embalada a vácuo, aquela roupa que parece que a pessoa cresceu e até hoje continua usando as mesmas roupas de quando era criança. A pessoa cresceu, mas as roupas não acompanharam o tamanho. Então, exibe em cima, exibe embaixo, aquilo que era para exibir somente para o seu cônjuge. Essas pessoas são as pessoas devassas, sensuais. As pessoas lascivas. O que é a pessoa lasciva? Lasciva é a pessoa que procura, entre outras coisas, é a pessoa que procura instigar a outra pessoa à sensualidade, a fazer com que outras pessoas se sintam abrasados. Quer dizer, ela não vai satisfazer a outra pessoa, mas ela procura ser sensual para que a outra pessoa a deseje, sinta desejo por ela. Isso é concupiscência, isso é devassidão e é pecado, e enquanto a pessoa estar assim, a sua veste está suja, e se soar a trombeta, não vai subir para o encontro com o Senhor nas nuvens, vai ficar aqui para a condenação eterna. Se fechar os olhos de repente para descer à sepultura, a sua veste está suja e você não vai alcançar a salvação. Os libertinos, o que é libertino? Libertinos são as pessoas para as quais nada é proibido, tudo é permitido, tudo é natural, e não estão nem aí se agrada a Deus ou desagrada, se faz bem ao próximo ou não, ou se faz mal. Libertinos, os lúbricos, é a mesma coisa. Aqui, essa palavra, os devassos, envolve tudo quanto é pecado relativo ao sexo, à sexualidade, à sensualidade. Então, dessas coisas, nós devemos nos livrar, deixando que a palavra nos lave. E nós devemos ensinar essas coisas. A palavra, as pregações da palavra não estão mais livrando, ajudando as pessoas a se libertar dessas coisas. Mas essa palavra, isso ainda tem que ser pregado
dentro e fora dos púlpitos, dentro e fora dos templos, para que as pessoas tenham alvas as suas vestes. Se nós não pregarmos, ora, a palavra de Deus diz, sem a pregação, o povo se corrompe. Sem a pregação da palavra, o povo se corrompe. Nós temos que pregar a palavra para limpar. As pessoas têm que saber que certas coisas que nós praticamos ou que nós praticávamos é pecado. E se a gente não se libertar delas, nós seremos condenados. E se você não se libertar de certas coisas, da devassidão, da sensualidade, você será condenado. Se você não deixar de praticar injustiças, você será condenado. Você que é jovem, que gosta de praticar o bullying com outros jovens, malvadezas, você tem que deixar de praticar o bullying. Você tem que deixar de praticar, senão enquanto você está praticando isso, mesmo você participando da ceia, você está na igreja, você toca, você canta, você dança, mas a sua veste não está alva. Você tem que deixar de praticar o bullying e a sensualidade. Esse negócio de ficar, no tempo que eu era jovem, a gente falávamos claramente, né? A fornicação. Hoje a fornicação tem um nome, é ficar. Mas se você não deixar de fornicar ou de ficar, seja com o teu namorado, com a tua namorada, ou com a pessoa com quem você vive, enquanto você estiver praticando o ficar, a fornicação, as suas vestes estão sujas. E você vai ficar se de repente você morrer. A verdade é essa, que hoje em dia as pessoas não querem pregar, não querem perder ovelhas e não pregam isto. Se você não deixar de ficar, se você frequenta a igreja, você sobe no altar, você canta, você dança, você toca, mas se você não deixar de ficar, você vai ficar. Você vai ficar fornicando e vai ficar aqui quando a igreja subir. Então, e não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã de realmente se converter. Porque se o amanhã vai existir, só o Senhor Deus o sabe. Muita gente tem deixado a verdadeira conversão para amanhã, até alguns que frequentam a igreja, sempre deixando para amanhã. Mas nós temos que deixar Deus lavar as nossas vestes pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, hoje, se possível, agora. Porque nós nem sabemos se vamos chegar a dormir o sono do descanso na cama ainda hoje, ou se nós vamos acordar novamente. Então, nesse dia que se chama hoje, confessa os teus pecados ao Senhor e deixa, porque a palavra diz em 1 Pedro que nós precisamos confessar os nossos pecados e deixar para que nós sejamos perdoados. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Mas esse tema de como lavar as nossas vestes, eu acredito que nós deveríamos examinar em mais algumas vezes, porque nós praticávamos e nós praticamos ainda muitas coisas, das quais nós temos que nos limpar, deixar o Senhor Jesus nos lavar pela palavra, como o Senhor Jesus disse a Pedro, sobre ele e os demais apóstolos. Pedro, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então talvez nós ainda precisamos nos limpar mais, deixar o Senhor Jesus nos limpar mais pela palavra, deixar o Senhor Jesus nos limpar mais, nos lavar mais o sangue dele. Mas não é possível essa limpeza acontecer só com ouvir a palavra. É preciso haver arrependimento. Quando o Novo Testamento começou como o profeta João Batista, pregando no deserto, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus.
Depois também o Senhor Jesus pregou sobre o arrependimento. E os apóstolos pegaram sobre o arrependimento. Isso implica que sem arrependimento não há perdão. As coisas que você fez e que você vai se lembrando, você vai confessando a Deus e vai pedindo perdão a Deus. Talvez haja coisas que você tenha que pedir perdão ao próximo também. Eu costumo dizer que a gente não vai herdar o reino dos céus sem a capacidade de duas coisas. Uma, de se arrepender, confessar e deixar. E a segunda, de perdoar também o próximo. Agora, muitas vezes, a pessoa pede perdão e o outro não perdoa. Ora, se você realmente se arrependeu e confessou a Deus o seu pecado, você pediu perdão à pessoa e a pessoa não te perdoar, bom, se o teu arrependimento foi sincero e Deus viu o teu coração, você já está perdoado. Agora, a pessoa que não perdoa, aí é ela que está em pecado. A pessoa que não perdoa está em pecado. Ora, se Deus nos perdoou e nos perdoa todos os dias, nós também temos que perdoar. Senão, enquanto nós estamos com o coração cheio de mágoa, o nosso coração está sujo, a nossa veste branca está manchada. Na quinta-feira, que acho que foi na quinta-feira, a primeira noite de culto da celebração da festa da igreja. Quando eu saí da igreja, eu saí muito apressado, porque eu chegando em casa ainda tinha muita coisa para fazer e eu levanto às 6h15 para mim trabalhar. E passando ali, para quem já conhece, como a irmã Heloísa, acho que conhece, a irmã Lucy, tem uma muretinha aqui perto. E tinha uma moça sentada e um homem sentado perto dela. E os dois conversando, no que eu passei, ele viu eu de paletó, de terno e a Bíblia. Aí ele me chamou e pediu para mim tirar uma palavra para ele. Ora, e no que eu tirei, caiu em Marcos 16. Então eu li para eles Marcos 15 e 16. Né? Aí eu comecei a conversar com ele, explicando a palavra, né? E aí eles falaram, eu perguntei se eles já eram batizados. Aí eles falaram, não, nós vamos na igreja universal. Eu falei, não, mas a pergunta não é essa, a pergunta é se vocês já foram batizados. Aí ela não respondeu nada, ele respondeu, eu fui batizado quando eu era criança. Então eu expliquei para ele que aquele batismo não valeu e coisa e tal, eu fui pregando, né? E aí depois eu fui orar por ele, mas eu estava ali, tem horas que você está com pressa por causa de um problema seu, mas você tem que esquecer o seu problema. E aí eu comecei a orar por ele, e o homem ele quase que chegava a manifestar espírito ruim, mas não manifestava. E aí ele começou assim, tremer. E começou a tremer. E aí eu comecei a expulsar o demônio, em nome de Jesus, e o demônio resistia, não saía. Aí depois a moça, depois que eu comecei a orar e expulsar, aí ela também tomou coragem, ela também começou a expulsar. E eu comecei a falar para ele, olha, repete aqui. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue. Fui repetindo, chegou um momento que o demônio já não deixava, o demônio começou a ficar irritado com aquilo e não deixava ele responder, e chegou um momento que ele começou a endurecer o maxilar, a boca, e não repetia, não falava. Aí nós começamos a expulsar o demônio dele. Aí passou um tempo, eu falei para ele, aí ele, com muito custo, ele confessou o Senhor Jesus. Aí ele começou a chorar muito desconsolado. Por que eu estou acontecendo essas coisas? Eu não faço mal para ninguém. E coisa e tal, eu falei para ele, escuta, irmão, olha, faz o seguinte, você fala com Jesus que você perdoa toda pessoa que fez o mal para você, você vai pedir perdão. Eu fui falando e ele também respondendo, né, pedindo perdão a Deus de todo o pecado que ele tinha cometido, das coisas que ele se lembrava.
e que ele perdoava as pessoas. Aí, para nossa surpresa, e ele tremia, ele falava, não sei porque eu estou tremendo assim, eu estou tremendo por dentro. E aquilo demorou, sabe? Acho que ficou mais de 40 minutos aquela situação. Resultado, o mal, o demônio ou a legião, ele só se livrou, depois que ele confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, pediu perdão dos pecados e liberou perdão para as pessoas que ele estava com o coração cheio de mágoa. Ele estava com o coração magoado. E acho que esse era o primeiro, o elo mais forte que ele estava tendo com o mal, era a mágoa, que ele estava com o coração cheio de raiz de amargura. Aí ele foi liberto, né? Ele parou, ele começou a conversar normal, aí até levantou da mureta, todo alegre, aí agora eu estou bem, eu estou livre, graças a Deus, né? Aí ficou livre. Então, isso sirva para você também. Se você está com o coração cheio de mágoa, então é hora de você deixar Deus limpar a sua veste branca. Nós não podemos limpar, só Jesus limpa, só Deus limpa, pela palavra e pelo sangue dele e pelo poder do nome dele. Mas é preciso perdoar os outros, é preciso arrependimento. Confessa os seus pecados ao Senhor Jesus e deixa, para que as tuas vestes sejam alvas em todo o tempo, até você dormir para descer à sepultura, ou até soar a trombeta, para nós sermos levados pelos anjos ao encontro com o Senhor nas nuvens. Amém? Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a todas as pessoas. Eu não consigo ver, não aparece todas aqui, e eu sei que muita gente vai ver depois no Facebook ou no YouTube. Irmã Rosa Ponciano, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus, tu, teu esposo, as suas filhas, seus filhos, irmã Heloísa e todos os demais. Sejam abençoados em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos agradecidos, Senhor, pelo privilégio que vivemos mais um dia. O sopro do Senhor de vida está em nós e vivemos mais uma noite. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelos livramentos, Senhor. Senhor, em todas as pessoas, meu Deus, que estão ouvindo esta palavra, libera, meu Deus, o teu poder, libera o teu perdão, libera a virtude do Senhor, meu Deus, que cura, liberta de toda enfermidade, de toda doença. Liberta, Senhor, das doenças, enfermidades, meu Deus, de causas naturais. Liberta também, meu Deus, aquelas enfermidades, meu Deus, produzidas por obras malignas, pela feitiçaria, pela obra de vodú, por toda feitiçaria que foi feita, meu Deus, contra nós, meu Deus. Nos dá libertação e também livramento, meu Pai. Faz, meu Pai, que em todo tempo estejamos guardados no esconderijo do Altíssimo e sob as tuas asas sejamos seguros. Em nome do Senhor Jesus, sejam repreendidas toda obra do mal, que sejam feitas na cachoeira, na água corrente, na água do mar ou na areia do mar, na mata, na encruzilhada, no monte, na sepultura, no cemitério. Todas sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e sejam alvas as nossas vestes em todo o tempo. Senhor, em todas estas pessoas, meu Pai, cujos nomes têm sido representados nas lives da igreja, no WhatsApp do ciclo de oração, todas as pessoas que temos representado em nossas orações, envia a tua virtude para sarar, envia o teu fogo santo, Senhor, para queimar toda a obra do mal e que sejam todas libertas, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus, aleluia, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor nos libertar, seremos livres, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? E digam amém em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, o Senhor vos abençoe e vos guarde de todo mal. E até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Graças a Deus. Visitem também o canal Examinando Versículos no YouTube e compartilha, amém? Dê o seu like lá, o seu joinha, compartilha
e sejam abençoados em nome de Jesus. E compartilhe aqui também com seus contatos no Facebook. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor seja convosco. Tchau.